tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aí presentes e aos que vão entrar nesse momento, nessa live conosco. Eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aí sempre nos dando o prazer da sua companhia nessas lives, com a paz gloriosa de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo possa te abençoar grandemente. Nós estamos aqui para mais um momento na presença de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida e pedir que você entre aí comigo nessa tarde para nós podermos compartilhar de uma breve reflexão da palavra do Senhor. Nós temos essas lives todos os dias às 18 horas. Nós estamos um pouco atrasados devido que viemos de uma reunião agora há pouco. Estávamos ali em Araucária, mas eu quero glorificar a Deus. Amém, pessoal? E nós estamos aí para o segundo dia dessa série, né? Falando sobre os mistérios do reino de Deus, os mistérios do reino do Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar você, né, meu irmão, minha irmã, que está aí sempre ligado conosco, está sempre aí envolvido, está sempre ouvindo, aprendendo da palavra, exercitando a palavra. Nós estamos aqui sempre, cada vez mais empenhados, nos aprimorando, nos redescobrindo, né, dentro desse propósito que é levar a palavra de Deus através da internet. E nessa tarde eu gostaria de compartilhar com você algo muito forte que o Espírito Santo colocou ao meu coração, e quero convidar todos vocês para entrar nessa live, participar comigo, né, compartilhar com as demais pessoas, até porque o reino de Deus, queridos, é um reino de compartilhamento, né? Nós não podemos manifestar, nós não podemos estender o reino de Deus sem compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, tempo, compartilhar, né, relacionamento com as pessoas. Então eu quero convidar você a entrar, dar uma boa tarde a todo mundo que já está aí conosco, meus irmãos, as irmãs que estão aí ligados, o pessoal está entrando aí, né? Olha aí, a irmã Dai está aí, a irmã Fran, Deus abençoe. Estamos um pouquinho atrasados, gente, eu sei. Eu vim de Araucária há pouco tempo de uma reunião muito abençoada com os meninos da mídia, e o Jonathan, né, e o Gabriel, de meninos, são jovens ainda, mas que estão empenhados nesse projeto conosco. Gente, eu quero já iniciar esse estudo, esse ensinamento, e nós estamos falando acerca de uma série sobre o reino de Deus. E o que é interessante entender é que o reino de Deus é aquilo que vai manifestar o governo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E talvez você se encontre no momento da sua vida em que você precise realmente de uma resposta, de um direcionamento, né? De uma visão mais ampla para aquilo que Deus tem com a sua vida, com a sua história. Eu quero te dar algumas chaves aqui que a palavra de Deus ela nos revela a respeito do reino. Então quem está aí ligado, deixa o seu joinha, deixa o seu aqui aí, seu pedido de oração também, que nós vamos estar atendendo. Amém, pessoal? E convide as pessoas crentes, não crentes, aqui todo mundo é bem-vindo, de todo lugar, da instância, seja de qualquer cidade, né, país, e a internet nos dá esse acesso. Às vezes tem gente do Espírito Santo, tem gente da Bahia aí compartilhando conosco. É uma bênção muito grande. E nós queremos orar nessa tarde. Eu estou aqui dentro desse propósito, nesses 3 dias, por uma direção do Espírito Santo. Sabemos que nossa nação precisa realmente de uma resposta divina nesses últimos dias. Precisamos clamar por essa nação. Nós temos os nossos objetivos pessoais, mas nós temos que entender que também nós estamos inseridos numa sociedade que precisa da bênção de Deus como um todo. E eu quero falar um pouco a respeito do reino, o reino de Deus, porque isso tem muito a ver com esses dias, com aquilo que a gente vai decidir, né, daqui para frente a respeito do nosso país, da nossa vida, da nossa família, tudo aquilo que o Senhor tem. E hoje eu quero falar sobre uma chave espiritual muito forte, né? Uma chave espiritual que age muito no emocional das pessoas. Eu quero falar um pouco sobre a questão emocional que está muito ligada ao reino em nós, ao reino que é revelado dentro de nós. Quando Paulo fala sobre o reino, né? Paulo não diz que o reino de Deus não são coisas físicas,
nem totalmente coisas temporárias, como não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria de espírito. Paulo está dizendo basicamente o quê? Que o reino se manifesta dentro do homem, né? Quando perguntaram a Jesus acerca do reino de Deus, Jesus disse: o reino não está aqui nem acolá. O reino de Deus se manifesta dentro de vós. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Nós estamos pegando como base o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino, o Evangelho do rei, fala do reinado de Cristo, né? O Evangelho da realeza de Jesus. Amém? E nós vamos entender aqui no capítulo 6, porque eu quero falar um pouco sobre as preocupações, as ansiedades da vida, né? Quantas pessoas ansiosas, preocupadas, há pessoas que não conseguem nem mesmo orar de tanta ansiedade, né? Então essas pessoas, nós vamos entender o que é ansiedade à luz da palavra de Deus, como nós vamos vencer isso à luz da palavra de Deus. Então estou trazendo temas que o reino de Deus, ele escreve. Por que Jesus falou a respeito da ansiedade? Nós vamos entender aqui. Capítulo 6, né, e o versículo 25. Olha só. De Mateus, capítulo 6, versículo 25. Pessoal, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, não semeiam e não cegam, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros, né? É um côvado, à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam, ou seja, não costuram, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas estas coisas vocês procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. É interessante que nós lemos aqui do capítulo 6, do versículo 25 até o 31. E Jesus ele vai falar a respeito da ansiedade, né? O Senhor Jesus no capítulo 6 aqui ele está dando várias chaves do reino, várias chaves espirituais. E ele está falando a respeito de muitas coisas que nós vamos ver no capítulo 6 de Mateus, como nós vamos bloquear. O que é ansiedade? A primeira coisa que nós temos que entender, o que é ansiedade, amados? O que é ansiedade? A ansiedade é uma falta de saciedade, né? É uma insatisfação, né? É até mesmo uma desconfiança, uma incredulidade a respeito dos propósitos de Deus na nossa vida. E quando Jesus está ensinando a respeito do governo de Deus, como eu falei aqui na primeira live segunda-feira, o que é o governo de Deus, o reino de Deus? O reino de Deus, presta atenção, ele é estabelecido na terra através de alguns elementos principais. Primeiro, através da criação. Deus fez céus e terra. Deus fez céus para governar a terra. Eu tenho falado muito sobre isso aqui para nós entender. Os céus é um reinado, né? Jesus é rei dos reis, Senhor do céu, ele é rei dos céus. O céu é um país onde há um rei. E Deus tem um trono, e Deus é um rei. Deus, na sua mente monárquica de rei, ele queria estender o seu reinado. E o que Deus fez? Deus fez a terra, para que esse reinado fosse estendido a nós, né? E Deus criou o homem, para que nós venhamos representar o reinado de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. E observe, é por isso que quando Deus levanta um povo, elege um povo, o povo de Israel,
esse povo ele deveria ter reis, porque a melhor forma de se entender o governo de Deus é através da monarquia, né? A monarquia é onde se elege os reis. Agora observe uma coisa, nesse reinado, nesse governo, porque o céu é um país, a terra é uma extensão desse país. A terra, ela foi projetada para ser uma colônia da terra. O céu existe e a terra foi projetada para ser uma colônia do céu. A terra, propriamente dito, deve ser uma colônia do céu. Quando o homem peca, essa colônia ela é emancipada, o homem se desvencilha do governo. O homem não só tomba no jardim, o homem também tomba um reinado. Um reinado cai no jardim do Éden. Então, para que nós vamos entender. E qual é a prioridade de um reinado? A prioridade de um reinado é se estender ao longo da terra. E com isso levar o quê? A sua cultura. É o que nós lemos segunda-feira no capítulo 5 de Mateus. Cultura de Deus, ser manso, ser humilde de coração, pobre de espírito, ser misericordioso. Isso é uma cultura, isso não é uma religião. Por isso que a igreja não pode dar isso. A religião não pode dar isso. Isso é uma cultura do reino. Isso é uma obra do Espírito em nós, né? Isso faz parte dos frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito, pastor? É aquilo que eu estou cultivando para Deus. Aquilo que eu exercito na terra, para que no mundo espiritual, no reino dos céus, eu seja conhecido. Entendeu? Quando eu exercito a cultura do reino na terra, no céu eu sou conhecido. É por isso que Jesus disse que muitos chegarão naquele dia e não vão ser conhecidos. Não terão conhecimento. Agora, o que é interessante sobre esse reino? Primeiro, é um país. Ele foi estendido a nós. E Deus enviou a este reino, né, um representante. Quem é esse representante? O Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo. A primeira pessoa que esteve nessa vida, nessa terra, foi o Espírito Santo. Para que no começo o Espírito Santo pairava sobre as águas. Depois Deus constituiu o homem no seu governo. O humano, o homem de pé no jardim, que também era um representante de Deus. E veio dar equilíbrio à existência. E veio manifestar o poder de Deus na terra. Por isso que nós somos criados em imagem e semelhança. E principalmente, observe uma coisa poderosa, o homem veio aqui para pensar e falar como Deus pensa. E através disso, trazer, escute bem, nesta criação, revelações. Porque tudo que Deus criou, observe, né, nessa vida, Deus criou céus e terra, animais, o homem potencializa isso. Quando você pensa, você potencializa o que Deus criou. É por isso que a palavra de Deus todo tempo está dizendo, trabalhe a sua mente. Porque é da sua mente que Deus vai trazer direcionamento, ideias criativas, né? É na sua mente que o Senhor vai colocar projetos. É por isso que uma das coisas que mais nós vemos hoje são pessoas com a mente cansada, bombardeada. O diabo tem deteriorado o pensamento das pessoas. Há muitas pessoas que não estão pensando mais. E eu tenho analisado uma coisa, amados, né? Boa tarde a vocês que estão entrando aí. É muito bom ter você conosco, viu, minha irmã, meu irmão? Todos vocês aí, deixa o teu pedido de oração. E eu tenho analisado algo. As maiores prisões estão na mente das pessoas. Não há um lugar onde você e eu possamos ser mais prisioneiros do que na nossa mente. Porque Jesus veio e o Evangelho foi nos dado para isso, para libertar a nossa mente, o nosso pensamento. E observe uma coisa, uma das prisões que Jesus está falando aqui, no Evangelho de Mateus, quando ele quer manifestar o reino, este reino se conecta através do Espírito Santo com o nosso espírito. O nosso espírito, ele recebe o que? Ideias criativas, né? Se Deus tocar na sua mente agora, na minha mente, ele muda toda a nossa história, com apenas uma ideia, um pensamento. Porque observe, a forma de governo, tanto dos céus como da terra, vem através do pensamento. Observe que na antiguidade os gregos, os filósofos, trouxeram pensamentos que perduram até hoje. Até hoje nós vivemos debaixo desse pensamento.
A nossa forma de governo é um pensamento antigo, pensamento democrático, pensamento grego, né? A forma de governo das famílias, né? É um pensamento divino e eterno e antigo. O pai, a mãe, né? A autoridade, a hierarquia, isso já vem constituído pelo próprio Deus. Agora observe o que eu quero falar a você. Por que você não entende o reino de Deus? Porque às vezes nós temos dificuldade de absorver o conhecimento do reino de Deus. Por que a nossa vida às vezes tem tantas batalhas e dificuldades e opressões, né? E é por causa disso que nós estamos falando aqui hoje, da ansiedade, né? A ansiedade é uma insaciedade. E quando eu sou insaciável, quando eu não me sacio, quando eu não estou, ouça-me bem, alimentado pela palavra, pelo conhecimento. Porque observe, todo país ele tem uma constituição, né? Ele tem, o que é a constituição? São as suas leis, suas normas. Mas quando eu moro num país e eu não conheço as leis desse país, eu me torno uma pessoa ignorante. Então eu não consigo entender quais são os meus deveres, eu não consigo entender quais são os meus direitos. E dentro deste propósito, não entender deveres e direitos, eu não desfruto do que esse país tem para mim, do que a nossa nação tem para mim. E aí que está o grande ponto do reino, irmãos. Nós temos que entender através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é a constituição do país de Deus. E é muito difícil às vezes nós entendermos isso, principalmente nós aqui brasileiros. Por quê? Porque nós não entendemos, as pessoas não conhecem nem a lei do nosso país, né? E quando Deus te chama e me chama, preste atenção, independente de que família, posição social você seja, que raça que você pertença, que etnia, o Senhor ele tem um propósito grande de você conhecer. Observe uma coisa: os princípios, as leis e os mandamentos do reino de Deus. Porque é isso que vai fazer com que você desfrute dos direitos, das heranças espirituais. Quem está me entendendo aí, gente? Glória a Deus, tem gente aí. A irmã Valéria, se você, observe bem, é uma pessoa que está nessa vida e a ansiedade toma conta de você, as preocupações. O que é preocupar-se? É antecipar a ocupação. Por exemplo, eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu estou antecipando um tempo na minha vida e não estou me preparando nesse tempo para ser amanhã aquilo que Deus determinou que eu seja. Entendeu? Pegou essa visão? Observe, a preocupação vai fazer com que você antecipe tempos. E você nunca chegará lá preparado para aquilo que você precisa se preparar hoje para estar pronto amanhã para aquilo que Deus determinou para você. Observe isso. Deus disse a Josué assim. Deus disse a Josué: diga ao povo, santifica, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Olha só, uma das formas de bloquear a preocupação, a ansiedade, é a santificação. A santificação. O que é santificação, pastor? É a separação de um tempo para Deus, né? É nós nos separarmos para Deus. É nós preste atenção, nos colocarmos na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele é eterno. E olha uma chave espiritual. E dentro deste mundo, Deus colocou uma lei chamada tempo. Passado, presente e futuro. Na eternidade isso não existe. Quando você se conecta a Deus em oração, Deus ele estabelece o tempo certo em você. E eu e você vivemos no tempo sincronizado com o tempo do céu. Porque o que é milagre? Oh, maravilha! Olha que revelação tremenda. Milagre é quando o tempo de Deus se encontra com o seu tempo. O Kairos, que é o tempo de Deus, né? Na língua, uma hora eu explico isso melhor, grega, Kairos, e o Cronos, que é o tempo do homem, se conecta, e então isso manifesta milagre. Por que muitas vezes nós não vivemos o milagre? Porque o tempo de Deus, observe, não se encontra com o nosso tempo. Porque muitas das vezes Deus vem a mim, a você, e nós estamos, talvez no passado,
Observe, os pensamentos estão no passado, né? O coração está lá no passado. E às vezes também estamos lá no futuro, preocupados com o amanhã e nunca vivendo o presente. Por isso que chama presente, né? Porque é o que Deus tem agora, é uma dádiva. E isso, observe, quando você se santifica, se separa, Deus conecta você ao tempo presente. Ele diz para você, olha só como isso é poderoso, o Espírito Santo. Ele diz para você o que você deve fazer no tempo presente. O que você precisa ser e realizar agora, para que amanhã o seu milagre seja estabelecido. Pegou esse mistério? Por que o milagre nunca chega? Porque você nunca antecipa isso na preparação. Como eu me preparo, pastor? Jesus disse aqui. As chaves estão aqui. Observe, não andei ansiosos. Mas quando Jesus ele fala a respeito da ansiedade, né? Ele está vendo que no meio do seu povo havia ansiedade por coisas fúteis, por coisas passageiras. O que nos anseia não é a eternidade. Observe isso. Observe isso. Bem, gente, quem está aí comigo? Quem está aí? Dá um alô aí, um joinha, manda um glória através do coração. Olha, observe. Como é que eu venço a ansiedade e a preocupação, pastor? Algumas formas. Observe. Orando. Orando. O capítulo 6 é uma revelação a respeito do reino. O que é orar? É a comunicação com o reino. Se eu me comunico, observe, se eu tenho de Deus o poder de se comunicar, porque todo país tem uma linguagem, guarde isso, o reino tem uma linguagem. Qual é a linguagem de Deus? A sua palavra. Sua palavra. Deus não te deu a Bíblia para você ficar pensando em religião. Deus te deu a Bíblia para um processo de comunicação da fé. O que é a fé? A fé é a principal lei do reino. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a moeda corrente do céu. Sem fé é impossível tirar do reino de Deus qualquer riqueza que eu preciso, qualquer bênção, qualquer providência que eu precise, né? Porque é pela fé. Agora observe como isso é maravilhoso. É maravilhoso. Orar não é uma atitude de pessoas religiosas. Porque como você pensa a oração, é assim que você exercita a oração. Não é uma atitude de pessoas perfeitas. Deus não chamou pessoas perfeitas para falar com Ele. Ele chamou pessoas limitadas, que pecam, que erram, que falham, mas que têm no seu coração um desejo de estar perto de Deus. Talvez que eu fale com alguém que nem crente é nessa tarde. E o Espírito Santo está falando, Deus, Ele tem um desejo por você. Ele tem desejo da sua amizade, da sua companhia, de estar com você, se conectar a você, de se relacionar com você. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Irmãos, preste atenção uma coisa. Quem está ligado aí, quem está pegando a palavra? Olha aí, o Maicon, Deus abençoe a irmã Valéria. Está todo mundo aí, né, entrando. Que benção, preste atenção. Os céus é um lugar de relacionamento contínuo. E Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é monólogo, Deus ama diálogos com os homens. Por isso que Jesus falou para nós orarmos. Orarmos ao Pai. Orarmos e comunicarmos ao Espírito. E comunicarmos a Jesus. Preste atenção. O reino de Deus é um reino de comunicação. Pastor, por que eu oro e a minha oração não é respondida? Porque, observe bem, há falhas na comunicação. Quando você não está inteiramente com o seu coração aberto, confiando em Deus, suas palavras não têm força no mundo espiritual. Nossas palavras não se conectam ao mundo espiritual, porque toda vez que você fala, Deus olha para dentro de você e Ele entende o quanto você confia ou não nele. É por isso que as palavras são muito importantes, é a comunicação. Observe, todo país tem um ministério chamado Ministério da Comunicação. O Espírito Santo, observe que a palavra fala muito a respeito da palavra.
A palavra nos ensina como falar. A palavra nos ensina como profetizar. A palavra nos ensina como orar. Quando Jesus fala a respeito da oração, ele diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, porque repetem coisas continuamente que não estão dentro. Eles não se conectam com Deus. As pessoas hipócritas, elas querem fazer. Qual é a diferença do hipócrita para uma pessoa verdadeira? Uma pessoa hipócrita faz algo para mostrar ao homem que está fazendo, aos outros, a sua expressão, o seu trabalho, né? Os seus frutos são apenas para revelar a outras pessoas o que são e o que fazem. Mas pessoas verdadeiras, pessoas que se comunicam com Deus verdadeiramente, elas entregam o que são e o que têm ao Senhor, sem se preocupar com o reconhecimento do homem. E Deus te conhece, me conhece, meu irmão, minha irmã, quando fazemos algo para Deus e ninguém vê. E a forma com que você faz, por exemplo, no seu trabalho, se você trabalha e faz o melhor, quando as pessoas estão ausentes, aí é que você é recompensado por Deus. Isso é muito forte. Observe, o reino te recompensa mais em oculto do que... Ouça-me bem, Deus te abençoa ocultamente e manifesta esse público, mas a bênção é ocultamente. As coisas que você fala a respeito do outro, as coisas que você fala com Deus. É por isso que no reino, observe, as orações mais poderosas, elas não são feitas diante de todos, para que haja, como fulano, não. Essa comunicação se dá, preste atenção, no lugar secreto. Deus diz no quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em oculto te recompensará. O teu Pai que te vê em secreto. Observe, há um poder no secreto. Preste atenção, a terra foi feita para manifestar o poder de Deus, manifestar a grandeza e a criação de Deus. Como é que eu trago isso para a terra quando eu entendo que há um lugar particular, aonde só Deus me vê e me conhece? Lá minha comunicação com Deus, percebe, é liberada. É por isso que as pessoas estão perdendo o sentido da oração. Observe, Deus ama mulheres e homens que têm segredos com Ele. Deus ama pessoas assim. Sabe o que está faltando talvez na sua vida, no seu ministério, no seu projeto de vida? É você levar isso a Deus em comunicação secreta. Não ficar falando para todos, porque eu disse a uma pessoa esses dias, às vezes já perdemos a guerra só de falar aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós projetávamos, nós falamos a pessoas que não são dignas da nossa confiança. Porque você nunca sabe, meu irmão, o que está no coração dessa pessoa, meu querido. É por isso que Jesus disse que você precisa aprender a orar. Orar em secreto. E Ele nos deu a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha aí, quando eu oro, eu dignifico ao meu Pai, a paternidade, né? Quando você fala Pai nosso, você está reivindicando, você está tomando posse, se apropriando da paternidade, do cuidado de Deus na sua vida. Pai nosso que estais aonde? Nos céus, santificado. Ou seja, você entende que é um Deus santo. E para você estar nele, você precisa se separar para ele. Venha a nós o teu reino. Olha aí. Está falando de um governo. Seja feita a tua vontade. Porque quando o reino se manifesta, ele guerreia com as vontades do homem. Então essa ansiedade, nós estamos falando sobre ansiedade. Ansiedade, preocupação, inquietação, né? São coisas que se manifestam no mesmo ambiente, no coração. Olha, Jesus falou isso a respeito da oração, né? Seja feita a tua vontade. Então essa vontade, essa inquietação que eu tenho de realizar algo fora do tempo, quando eu quero estar lá no presente, no futuro, ou estou preocupado, porque a diferença da ansiedade para a preocupação é essa. Preocupação é aquilo que aconteceu e eu não consigo resolver mais. Estou preocupado.
porque um fato ocorreu na minha vida, né? E eu não consegui talvez resolver, eu não consegui talvez, né, equilibrar aquilo ou, enfim, dar sentido. Preocupação é o que está lá atrás e me preocupa. Aconteceu. Ansiedade é aquilo que eu quero que aconteça e eu não alcanço. Quem está entendendo a palavra aí? Agora observe uma coisa, quando eu entendo o poder da oração, Deus me tira do passado, da preocupação, e me tira da ansiedade que está lá no meu futuro, onde eu ainda não estou, e me conecta ao meu presente. Traz de volta ao lugar que eu preciso estar para ser uma pessoa, um homem resoluto, um homem resolvido, uma pessoa no tempo determinado de Deus. Observe como isso é forte. O próprio Jesus não fez nada fora do tempo. Ele dizia, ainda não é a minha hora. Quem está pegando essa chave espiritual aí, gente? Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso aqui pode resolver muita coisa. Você já reparou que os teus anseios, os nossos anseios, não resolvem nada? As nossas preocupações, né? Pelo contrário, tem gente que corre o dia inteiro, gasta um tanque de gasolina e não resolve nada. Tem gente que fala o dia inteiro e não resolve nada. Porque a ansiedade não dá resultado algum. E é por isso que Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E geralmente o que nos anseia, isso é interessante, observe isso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não são coisas espirituais. Você não fica ansiosa para orar, para ser cheia de Deus. Você não fica ansiosa para conhecer a Bíblia. Você fica ansiosa e ansioso por coisas materiais. É o que a palavra de Deus está dizendo, coisas comuns. Não andeis ansiosos por comida, bebida, vestimenta. Observe o que a palavra de Deus diz. Como é que eu venço isso, pastor? Orando. Orando pelo seu coração enganoso. Porque às vezes nem sempre o que o seu coração quer no meu coração é o que nós precisamos. Jesus, quando queria providência do reino, quando ele quis ser alimentado, ele jejuou. Isso é muito forte. Você não recebe as coisas de Deus fazendo o que você quer fazer. Você recebe as coisas de Deus, os milagres, as dádivas, fazendo o que a palavra de Deus determina que você faça. Você pegou esse mistério? Quando eu faço o que Deus determinou, então eu vivo o que o reino preparou para mim. E a palavra do Senhor está dizendo, não ande ansiosa, não ande ansioso. Ah, pastor, mas eu não consigo, é uma agonia. O Espírito Santo nesta tarde, Alabracominaras, está dizendo, não ande ansiosa. Não inquieteis a tua alma. Olha o que a palavra diz. Tem gente que é inquieto, né? Inquieto, não para, não observa, não entende. Olha o que o Senhor está dizendo. Uma das formas de vencer a ansiedade, olha só. Segunda chave que eu vou te dar aqui é observando. Depois que eu oro, eu preciso observar. Olhai, ele diz, para as aves do céu. Elas não cegam, não semeiam, não plantam, não colhem. Não semeiam, não lançam sementes. E nem cegam, não colhem nada. Contudo, olha aí, vosso Pai Celeste as alimenta. Está vendo? Deus manda você observar. Tem muita coisa nas nossas vidas que se resolve observando. Observando a vida. Talvez muitas coisas estão passando por você e você não está observando para entender o propósito de Deus. Quando você observa com fé a vida, quando você encara as realidades, quando você para de se distrair com pessoas, com conversações, com manipulações, com opressões, quando você luta contra essa ansiedade, essa preocupação, esse pensamento, eu não tenho, não posso, eu não sei, eu não sou, ninguém me ajuda, porque às vezes a maior ansiedade e preocupação não é pelo que não se tem, é pelo que ainda não se é. É quando eu não sou este homem capacitado. É quando eu olho o outro e eu vejo que o outro tem muito mais capacidade que eu. Aquilo pode me trazer uma ansiedade, uma preocupação. Eu já fui assim. Porque hoje é um mercado de muita disputa, né? Mas observe uma coisa, irmão.
Irmã, Deus te fez assim. E você vai vencer sendo aquilo que Deus determinou que você seja. Você vai melhorar, nós vamos melhorar, nós vamos ser aprimorados. Agora observe uma coisa. Nesse tempo, tão somente se coloque em Deus e observe o que Deus está mostrando a você. Olha como um pássaro, ele está dizendo que confia em Deus, de uma forma que você não confia. Às vezes eu não confio. E eles se alimentam todos os dias. Por quê? Porque o Pai Celeste, né? O Pai da vida alimenta a criação. E como Deus alimenta a criação, Ele alimenta a humanidade. Ele alimenta o teu chamado, Ele alimenta o teu ministério, Ele cuida de você. Há um cuidar de Deus nessa tarde, através dessa palavra, sendo liberado sobre a sua vida e a sua família. Agora observe isso. E eu profetizo nesta tarde o cuidado de Deus. Agora observe, ele diz, observe os lírios, né? Eles não têm, olha só, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Ou seja, quem pode colocar, né, aumentar um fio de cabelo, aumentar o comprimento do seu cabelo, ou da sua estatura? Você pode? Não pode. Quem é de maioridade, ninguém pode aumentar o seu tamanho. Observe que o que Deus está falando aqui? Por mais que você se anseie, por mais que você se preocupe, tem coisas que não estão no seu controle. Você não vai poder mudar, você não vai poder acrescentar nada. É Deus quem vai fazer. E para isso Deus precisa de algo que você tem, que é a sua confiança, sua fé. Eu sempre tenho dito isso. Sua fé é a moeda corrente do céu. Amém, querido? Sua fé é a moeda corrente do céu. Quer entender o reino? Creia nele. Oh, glória. Isso é muito forte, gente. Quer entender o reino? Acredite no reino. Tem gente que pensa que o céu é aqui, o inferno é aqui. Bobagem. Balela se o céu fosse aqui. Quantas coisas gloriosas Jesus nos falou do céu. Quantas coisas terríveis Jesus nos falou do inferno. Observem. Observe que a Bíblia está dizendo, este lugar, a terra, é apenas uma colônia, algo que recebe do céu as informações, a cultura, a provisão, né, como o homem recebia no jardim. Mas vamos lá. E ele está dando um outro exemplo. Olhe para os lírios, né? Por que andais solícitos? Solicitude, ou seja, ansioso, preocupado. Olha para o lírio, olha para a planta. Ela não planta, ela não se veste, ela não costura, mas Deus veste a planta, né? Você viu a flor, a planta, a rosa, o lírio, que é uma flor linda, como se veste. E olha a comparação que Jesus faz, nem em Salomão, né? Ele fala de Salomão, que foi um rei de um resplendor tamanho, de uma riqueza, né, abundante. Salomão viveu num tempo, Salomão era tão rico, para vocês terem ideia, que a prata era como pedra nas ruas, nos dias de Salomão. Mas Deus está dizendo, nem Salomão se vestiu como os lírios, porque quem os veste é Deus. E ele está dizendo, não se preocupe com as vestimentas, né? Olha aí, somente, né, muita gente se preocupa com isso, o que vai vestir, com o que vai comer. E Deus está nos dando, né, um exemplo muito forte. Se Deus enfeita a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós. Aí eles nos chamam de homens de pequena fé. Por que Deus está falando isso aos discípulos? Por que Jesus falou isso? Hein? Por que ele fala que... me digam aí, por que Jesus chamou os discípulos de pessoas de pequena fé? Ele queria ofendê-los? Irmã Cris, olha aí, boa tarde, Mandai, né? O pessoal que está aí. Ó, quem está mais aí ligado na palavra? Ligado, irmã Roseli, irmã Ilma. Por que Jesus, põe aí, ele disse que aqueles homens tinham pouca fé, pequena fé? Por quê? Porque Jesus está nos ensinando algo aqui. O reino é tão poderoso, tão abundante, tão expressivo, que a sua e a minha fé, preste atenção, ela não é suficiente para, escute bem, se apropriar de tudo que tem no reino para nós.
O reino de Deus, eu vou dar um exemplo bruto aqui, é como se fosse um mercado, uma despensa, onde você entra. E quando você não tem fé, é como se você não tivesse dinheiro e você não consegue tirar nada de lá. Você sabe que lá está a sua provisão, mas você não consegue tirar nada de lá porque você não crê. Observe. É como se você entrasse num mercado, mas observe, e esse lugar estivesse escuro. Ou vamos dar um outro exemplo. Se você estivesse de olhos vendados e você precisar acreditar no que está lá preparado para você. Assim é o reino de Deus, é o país de Deus. No reino de Deus não tem, queridos, crise, não tem inflação. No país de Deus não há dificuldades. Observe, é um reino inabalável. É por isso que quando Deus fala para nós repartirmos, compartilharmos, abençoarmos, Ele está dizendo, dá e ser-vos-á dado. Isso é economia do reino. Isso é economia do reino. Na terra, se você dá, a multiplicação. Quem é do reino, não, ele dá, ele sabe. Quem já teve essa experiência de você abençoar, de você ajudar pessoas, de você compartilhar o que é seu e aquilo se multiplicar na sua vida? Isso acontece. Sabe, irmãos, nós estamos vendo um tempo de muito egoísmo, né? É claro que há muito engano também. E é por isso que as pessoas não gostam mais de abençoar as outras. Mas também nós não podemos deixar que o egoísmo reine no nosso coração. Porque quando o egoísmo e a ganância governam você, escute bem, o Espírito Santo, o embaixador do reino de Deus, não pode prosperar você. Porque na economia do reino, isso é muito forte, eu vou falar na última live. Quando você é ansioso e ansiosa, você não prospera no reino. Na economia do reino, Deus tira você do lugar do pouco e te leva para o lugar do muito. Quando você sabe se desprender das coisas. É por isso que a palavra de Deus diz que você deve orar. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu não tenho tempo para orar. Se você não ora, você trabalha sozinho. Se você ora, Deus trabalha com você. Na economia do reino, no país de Deus, eu preciso observar a terra para entender o reino. Jesus falou, olha, como essa ave, assim é o meu Pai. É o cuidado de Deus. Olha, como esta planta, esta bela planta, assim é o cuidado de Deus com vocês. Sabendo vós que vocês valem muito mais do que essa criação. E observe, ele diz, não andeis inquietos, né? Parece que eu estou me lembrando daquela passagem. Estou vendo Marta e Maria, né? Jesus na casa de Marta e Maria. É como muitos de nós estamos. Talvez você que me ouve agora está passando por esse momento. Inquieta. E o Senhor está falando, pare. Pare. Pare de lutar com essas questões que você não resolve. Vá aos pés de Jesus. Pare de ficar ouvindo pessoas que não acrescentam nada de bom. Pare de ficar querendo aquilo que não pertence a você. Pare de ficar lutando contra a vontade de Deus na sua vida. Pare. Marta parou, se assentou e ouviu Jesus falar. Maria, aliás. Marta corria e fazia tarefas dentro do seu lar, corria de um lado para o outro, e ela estava tão ansiosa, tão inquieta, e pessoas inquietas são assim. Elas se incomodam com quem está calmo. Elas se incomodam com quem confia. Elas se incomodam com quem quer ouvir Jesus falar. Como nessa tarde nós estamos recebendo de Deus aqui, e o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você. Deus quer um particular comigo, com você. Deus quer um particular. Você tem coisas que você só vai aprender aos pés do Criador e não da criatura. Quem está pegando a palavra? Quando Marta se sentou, Jesus disse, Marta, Marta. E ela foi dizendo, Senhor, tu não estás vendo. Olha o que Marta disse a Jesus. Jesus é mestre, irmão. Jesus é mestre, irmãos. Ele é mestre principalmente das mulheres, dos homens. Ele amava ensinar. E ele diz, Marta, Marta, porque tu te inquietas. Maria escolheu a boa parte. Quando você busca no reino o que você precisa na terra, você busca a boa parte.
pegou essa chave espiritual para sua vida, a boa parte vem a você. Aleluia. Eu acredito piamente, escreva aí, creia e tome posse. Eu acredito piamente que a boa parte virá para nós. Porque ela não vem da mão dos homens, ela vem da mão de Deus. Deus até pode usar um homem para te servir, mas ele vai deixar evidente para você que foi ele. Quem pegou essa chave? Gente, isso é muito forte que Deus está falando aqui com você. Você quer vencer a ansiedade? Para aos pés do Senhor. Vá para o lugar onde Deus possa te ensinar. Sabe, às vezes nós caminhamos em um lugar que nós não aprendemos nada. Onde você possa observar. Onde você possa entender o que está acontecendo. Porque às vezes a bênção, a providência não chega porque você não está entendendo. O reino de Deus, escreva aí, é um reino de conhecimento, instrução. Deus não pode usar pessoas que Ele não ensina. Deus não pode promover pessoas que não aprendem. Tem pessoas que querem bênção, mas não querem aprender. Jesus passou 3 dias no Sermão da Montanha falando acerca do reino de Deus. 3 dias. E eu quero dizer a você que está aí, aleluia, que coisa poderosa é a palavra do Senhor na nossa vida, gente. Isso tem um valor. Compartilha essa live com alguém que talvez está ansioso. As doenças que tem assolado a nossa geração são as doenças da ansiedade, psicossomáticas, transtornos, né? Depressões, de pessoas que não chegaram, não são o que queriam ser, pessoas que estão inquietas, pessoas que estão insatisfeitas com a vida, vazias de Deus. E nós precisamos aplicar a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, a confiança é restabelecida dentro do seu coração, querido. Observe isso. Deixa eu terminar dizendo para você uma coisa. O reino de Deus é um reino de espera. Eu falei sobre isso na segunda-feira, eu quero repetir. Jesus fez com que Marta e Maria se assentassem aos seus pés. Porque enquanto você espera em Deus, você aprende de Deus. E Jesus falou, não andeis inquietos. Olha só que coisa poderosa, né? Que comeremos ou que beberemos, porque todas essas coisas, versículo 32, os homens comuns, os gentios procuram, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É o tema-chave dessa palavra. E todas as demais. Jesus não disse algumas. Ele falou todas. Olha que coisa forte, gente. Se você buscar reino, você tem tudo. Pegou esse mistério? Se você buscar reino em todos os níveis, espiritual, emocional, familiar, financeiro, em todos os níveis o Senhor age. Aleluia. O problema é que a gente está buscando as coisas. Então o reino não pode se manifestar. E se o reino não se manifesta, nós não somos preenchidos. Nós não somos saciados. Nós ficamos insaciáveis. E se nós somos saciáveis, nós ficamos ansiosos. Olha o processo. Olha o processo. Buscai o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Amanhã é o dia em que o Senhor se aprover a Ele te dará. Você precisa chegar lá crendo, confiando, esperando. Aleluia. Agradecido a Deus. E essa é a última porção que eu quero falar a respeito da ansiedade. Como é que eu venço a ansiedade, pastor, a inquietação? Com gratidão. Gratidão. Basta cada dia o seu mal. Né? Quando eu sou grato, quando eu agradeço o que Deus fez hoje, o meu amanhã está sendo cuidado por Ele. O meu amanhã está sendo trabalhado por Deus. Eu não estou lá, observe, eu não estou lá no meu amanhã, mas Deus já está lá.
Eu não posso resolver daqui 30 dias o que tenho que resolver, mas Deus pode. Então acredite nisso. Repare que muitas coisas que nós nos ansiamos, que nós estamos inquietos, quando chegamos no tempo determinado, lá onde precisávamos chegar, já estão sendo resolvidas. Às vezes as nossas mentes criam preocupações enormes, criam tribulações monstros de que o amanhã vai nos engolir, o futuro vai nos destruir. Mas quando chegamos lá, confiando em Deus, acreditando e capacitados por Ele, isso tudo cai por terra. E nada do que pensamos, nada do que nós tememos acontece. Porque a fé, meu irmão, a gratidão, como foi falado aqui, a observância da vida. E observe, o aquietar-se, o descansar em Deus, o esperar. E o esperar não é não fazer nada, é se preparar. Se você tem que estudar, estude. Se você tem que orar, ore. Se você tem que jejuar, jejue. Aliás, o jejum é uma das chaves espirituais que Jesus nos dá aqui. Jejue mais. O jejum não é para ganhar bênçãos. O jejum é para um equilíbrio espiritual da alma e do corpo, para que você chegue lá de pé espiritualmente, para que você tome territórios espirituais. Observe, quem jejua e ora não vai para conquistar, já está conquistado. Não, é muito forte, eu vou repetir. Quem jejua e ora não vai para conquistar, já está conquistado. É por isso que não é fácil fazer essas coisas. Não é algo para religiosos, é algo para pessoas que confiam em Deus. Amém? Que o Espírito Santo continue abençoando a sua história, seu projeto de vida, sua família, seu ministério, sua casa. E nós estaremos aqui em nome de Jesus, sexta-feira, para a última chave do reino. O reino de Deus, o país de Deus. Isso, o que é o capítulo 6? O que é o livro de Mateus? É uma constituição espiritual. Jesus disse, bem-aventurado, olha só. Eu falei sobre as bem-aventuranças lá na primeira live, pessoal. O que é ser bem-aventurado? Ser feliz 2 vezes. Quem é do reino é feliz. Bem-aventurado são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Capítulo 5 de Mateus, né? Versículo 8. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando eu confio em Deus, eu não preciso ficar arrumando brigas, confusões, tirando nada de ninguém. Eu me torno um pacificador de Deus na terra. Porque, observe uma coisa, quando você crê nele, ele luta a sua causa. E suas lutas são genuínas. E Deus não coloca ninguém numa batalha para não ter recompensa, meu querido. Toda batalha que enfrentamos em Deus, há uma recompensa. E às vezes você está tão acostumado a guerras e guerras e guerras, que entramos em guerras de pessoas que jamais éramos para estar lá. Jamais aquilo era para estar na nossa vida. Porque Deus te chamou para ser um pacificador, um agente do reino. Toda vez que Deus te colocar numa luta, pode ter certeza que Ele vai te dar recompensa. E Ele vai lutar com você. E você vai ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Glória a Deus. E aqui eu quero parar essa live dizendo para você, como é que eu venço a ansiedade, pastor? A preocupação. Eu preciso orar para que Deus traga o tempo de hoje para hoje. Eu preciso orar para que eu possa deixar a preocupação de amanhã nos cuidados de Deus. Porque amanhã estará o cuidado de Deus. Deus cuidará do mal de amanhã. Deus vencerá o mal de amanhã, a luta de amanhã por mim. Quando eu confio nele hoje, eu trabalho o meu hoje. O meu amanhã eu chego mais preparado, mais resolvido para que aquilo seja vencido em nome de Jesus. E o meu ontem, o que se passou? As preocupações são o que se passaram, né? Quando eu tenho uma mágoa, é porque eu estou no passado. Quando eu tenho algo que eu não superei, eu estou lá no passado. Como é que eu venço isso? Eu oro para crer no que está por vir. Porque quando eu vejo que o que está por vir é melhor e maior do que o que passou,
O que passou já não pode mais me prender, me segurar, me castigar. Você pegou esse mistério? Aleluia. Então confia no Senhor e Ele estabelecerá o desejo do teu coração. Amém? Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. E eu quero deixar essa chave espiritual e orar com vocês. Eu quero orar pelos irmãos que estão aí, né, nessa live, as pessoas que estão nos ouvindo, e você que nos ouve nesse mundo, que está recebendo a palavra, tome posse da palavra, guarde a palavra no seu coração. Amém? Irmã Roseli que está aí, né, irmã Valéria, Deus abençoe sua vida, né, irmã Fran, Deus abençoe. Quem está mais aí, gente? Tem mais alguém aí que não vejo? Um Thiago, Deus abençoe sua vida. Amém? Conecte a sua fé, os seus projetos de vida ao propósito, a fé e não a ansiedade, a inquietação. Né? Observe, Jesus disse assim, a fé, o reino, aliás, o reino. O que é o reino? Um exemplo que Jesus dá do reino é como um homem, um agricultor que plantou a semente e foi dormir. E quando ele acordou, cresceu o grão, né? Deu-se a planta, nasceu a espiga na planta e ela se tornou cheia de frutos. O que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Por que o homem planta e vai dormir? Ele faz o que deve fazer e ele precisa descansar, porque quando você descansa no Senhor, Ele estabelece o desejo do seu coração, Ele enche suas plantações, Ele prospera o seu trabalho, Ele derrama sobre a sua lavoura, sobre os seus projetos, e a espiga de milho, isso fala da tua prosperidade, isso fala da tua colheita, isso fala da tua honra. Ninguém pode tirar o que é seu quando você confia em Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, amém? Nós vamos fazer essa oração e pedir que o Senhor, que Deus venha nos conectar novamente, que a nossa fé, a nossa confiança, e vamos profetizar. Talvez haja uma preocupação no seu coração, dentro da sua alma, com a sua família, com a sua casa, né? E nós vamos profetizar que algo maior está acontecendo e que nós vamos chegar prontos. Porque a pior coisa é você chegar lá no amanhã despreparado, inquieto, oprimido, né? Abatido de alma. Quantas vezes a oportunidade vem e nós não estamos prontos? Isso é terrível. Mas que o Espírito Santo possa nos orientar neste dia. Amém? Vamos orar, gente? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Aí divulgue essa live. Eu creio que vai ajudar muitas pessoas que estão ansiosas, preocupadas, né? Descentralizadas daquilo que o Senhor tem. Amém? Oremos. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu quero te pedir uma bênção sobre as pessoas que nos ouvem nessa live, seja ela católica, espírita, cristã, seja ele até mesmo um ateu, Senhor. Foi o Senhor quem criou, foi o Senhor quem deu vida, foi o Senhor quem deu fôlego de vida. Eu oro para que o Senhor visite cada pessoa, cada alma, que o Senhor visite cada criança dessa nação, que o Senhor alcance nossas famílias. Espírito Santo, nós precisamos estabelecer confiança, nós precisamos que o reinado do Senhor Jesus se manifeste nessa terra, nós precisamos que o nosso governo seja legítimo em Deus, nós precisamos que a graça, que é o tempo presente, oportuno das bênçãos, das vitórias, os tempos das promessas se cumpram em nós agora, Pai. Nós oramos para que toda ansiedade, toda preocupação, tudo que é insaciável, tudo que é inquieto em nós, seja vencido pelo poder da palavra do Senhor, Pai. Renova a nossa fé nesta tarde, Pai. Abençoa, Pai, esse início de noite, dando aos teus filhos descanso, dando aos teus filhos direcionamento em tudo, dando-nos um espírito observador, nos dá fome e sede do teu reino, para orarmos, consagrarmos, buscarmos a tua face. Senhor, que as pessoas possam aprender de ti nesses dias, Pai, que possamos em nome de Jesus ser aprimorados para um novo tempo. Abençoa esse trabalho, a vida do Jonathan, do Gabriel, de todos nós. Deus derrama, faça prosperar. Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra vá aos quatro cantos da terra. E eu profetizo, Senhor,
que esta live chegue o máximo de pessoas possível, alcançando pessoas necessitadas para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe ricamente vocês, que o Espírito Santo continue derramando bênçãos, paz no coração. Deixe teu comentário aí que você achou, se você não achou, me ajude, divulgue. Todo sábado nós queremos começar um projeto novo lá no YouTube também, falando a respeito, sempre um tema, né? Nos acione lá no YouTube, entra lá, se inscreva no canal, tem aí. E você que pode cooperar com esse trabalho, com esse projeto, eu quero pedir a vocês que entrem, que estejam lá divulgando a palavra de Deus, é um ensinamento, né? São ensinamentos preciosos, valiosos. Levem as pessoas isso, me ajudem. E eu conto com os irmãos, né? Sozinhos não podemos chegar a lugar algum. Nós precisamos uns dos outros. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, sua casa, sua família, e que nós possamos continuar caminhando firmes na fé que vence. Amém? Deus abençoe. Você que pode cooperar, nós estamos precisando de ajuda, né? Para poder renovar aqui todo o projeto, né? Você que pode depositar uma oferta de amor, vai ter o Pix aí, vai ter também a chave. Põe aquilo, não importa o valor, nós não estamos olhando isso. Toda semente, profetizo que você vestir nesse ministério vai prosperar no nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo aquilo que você depositar com amor, com fé, né? Sem olhar, né? Olhando como, dando a Deus, dando a obra de Deus. Deus vai prosperar o seu caminho e vai te dar saúde, força para que a sua sementeira seja cada vez mais próspera em Deus. Ouça-me uma coisa, uma chave. Eu vou falar na terceira sexta-feira agora, eu quero falar sobre a prosperidade do reino. Nas chaves poderosas. Primeira delas, nada sai do céu sem sair da sua mão primeiramente. Falando de semente, tá bom? Então, aprenda a semear, para que você possa colher com facilidade no reino de Deus. Aprenda a semear. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E vamos em frente, porque a nossa fé não vai falhar. Deus abençoe.